Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bloco, o segundo bloco. Se você não viu o primeiro bloco, não vai direto para o segundo não, tá? Vê lá o primeiro bloco. Se você achou que perdeu o primeiro bloco é porque você não ativou o sininho. Olha só. Então ativa lá o sininho. Se você achar que esse material vai ajudar o teu coleguinha também, compartilha isso com alguém, tá? Se inscreve no nosso canal para não perder nada. A gente estava num papo maravilhoso aqui no primeiro bloco e vai continuar nesse segundo bloco com a professora de História Thaís Nunes. Thaís, direto ao ponto. Vamos. Como, com a visão de professora e historiadora, como é que você analisa os rumos da educação? Porque a educação é aquilo que é lindo, todo mundo diz que é importante, Sim. né? É maravilhoso, mas existe ainda um delay entre teoria e prática. Sim. Como é que você vê isso? Então, tem um ponto que eu acho muito interessante de falar. Porque quando eu disse que fazia história, que eu estava na faculdade, primeiro período, segundo período, o pessoal dizia, ai, que lindo! E essa carinha? Meu sonho era fazer história. Aí eu sempre perguntava, e por que não fez? Simples. Eu senti, mas tá. Nem é tão concorrido assim. Rapaz, e aí o pessoal sempre ficava, não, porque eu não tenho paciência para ser professor. Disse, minha gente, muitas vezes os próprios professores não têm paciência, tá? Assim, só para contar para vocês o segredo. Não é sobre paciência, né? É sobre as pessoas verem o trabalho do professor como um sacerdócio. Não vai. Sobre paciência, eu vi um vídeo recentemente dizendo assim, gente, você sabe que a educação no Brasil ela começou com os jesuítas, com os religiosos, né? Gente, nem os religiosos aguentaram isso daí. Eles preferiram fazer exorcismo. Exatamente. Então, assim, existe esse ponto que o pessoal vê muito o professor no lugar de uma pessoa resignada, no lugar de uma pessoa que, nossa, oh Captain, my Captain, né? O Mr. Keating da Sociedade dos Poetas Mortos e tudo mais. E vê muito uma situação muito idealizada, né? E aí acaba que, muitas vezes, quando o pessoal tenta ter uma vivência prática, sai desse extremo idealizado para a extrema figura da miséria. Pense o urso do Pica-Pau pedindo dinheiro, vestido de mendigo. É isso que o pessoal pensa, né? Mas assim, minha gente, não é fácil, porque nada é fácil, né? Mas a gente tem tanto esse processo, profissão. Exatamente. E a gente tem tanto esse processo de uma extrema idealização para um extremo status de necessidade, né? Que a perspectiva é que vai haver um apagamento de profissionais, vai sobrar vaga e vai faltar profissional. E por que isso é tão sério? Você veja aí o desespero do governo, programa Pé de Meia para licenciaturas, programa Pé de Meia para professores. Por quê? Para fazer com que a nova geração tente entender que talvez seja vantajoso fazer. E aí também tenho minhas ressalvas em relação aos projetos, né, a esses projetos, porque isso não resolve a situação da docência no Brasil. Isso não resolve a situação de desvalorização que a gente vive. Como os incentivos para faculdades de medicina não resolveram o problema, porque também despejou, vemos isso claramente, em muitos profissionais e não qualificados. Exatamente. E assim, minha gente, e nesse caso eu puxo muito a sardinha para a minha brasa, porque assim, se não existir professor, se não existir o professor básico, não é o professor universitário, se não existir o professor básico, não existe nenhuma profissão. E além disso, né, na hora que a gente diz assim, porque o coitadinho do professor, tem médico que abandona a medicina. Sim. Tem pessoas formadas em direito que abandonam. Eu já vi juristas, juiz abandonando o seu cargo porque apareceu algo mais interessante ou porque ele se encantou com alguma outra coisa mais interessante do que isso. Então, o que eu vivo dizendo é, se você for um bom profissional em qualquer coisa, você vai ter uma boa vida financeiramente falando. Exatamente. E se você for um mau profissional, seja qual for, a sua vida ela vai ser penosa. Exatamente. Penosa porque ir para o seu trabalho será penoso, estudar sobre aquilo, se aperfeiçoar sobre aquilo será.
penoso. Então, esse ponto em se encontrar, não é ser feliz no trabalho, porque ninguém é 100%, mais uma vez, né? Nem no relacionamento, nem nada, ninguém é ser feliz. Eu já vi muitos atores dizendo assim, é maravilhoso trabalhar com o que você gosta, mas mesmo um ator, ele pena quando, por exemplo, tem que correr atrás de patrocínio. Sim. Muito provavelmente é a parte que ele não gosta na arte, na profissão dele, e ele tem que correr atrás desse patrocínio. Então, não tem nada que seja perfeito, mas se você gosta, se você se encanta, você consegue se destacar. E entenda que se você gosta e você se encanta, não significa que você vai estar sempre gostando e se encantando. Você vai ter momentos que você vai chegar em casa frustrado e cansado porque você não rendeu como você achou que iria render. Vai ter momentos que você vai chegar frustrado e cansado porque você não teve o recurso que você queria ter. Você vai chegar... e realidades. Exatamente. E assim, eu tive uma professora, que Deus a tenha, né, a professora Rosário, de redação. Foi o curso de redação que eu fiz no 3º ano, né, e ela disse assim, quem vai para 3 áreas, para essas 3 áreas, não escolhe uma profissão, escolhe uma causa para lutar. A educação, a justiça e a saúde. E é verdade, né? É uma causa que você luta. E me perdoem os juristas e me perdoem os profissionais da saúde, a causa da educação é uma causa que, ao meu ver, é a causa mais importante que tem. Porque eu costumo dizer que o professor é um jardineiro de sonhos. Porque, no final das contas, às vezes a gente, enquanto professor, tem mais contato com a criança do que a criança tem com os pais. Sim. E aí, muitas vezes, ela vem pra gente para contar um namoradinho, vem pra gente para contar o que ela quer fazer, vem pra gente, às vezes, até para perguntar como é que é o funcionamento corporal dela. E eu lembro que isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu estava em sala de aula, a menina sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Foi no banheiro, voltou chorando. Estava menstruada e não sabia o que era menstruação. Nossa. E aí ela me perguntou o que é que fazia, porque ela ia morrer. Aí eu disse, calma, peraí. Aí eu chamei a auxiliar e fui conversar com ela. E eu pensei, gente, eu não esperava viver esse momento agora. Pois é. Eu esperava viver esse momento com a minha filha. Pois é. Né? Já teve uma experiência. Eu acho que o maior desafio é a gente entender, e muitas vezes as pessoas entendem a importância que tem um professor e o mesmo espaço, e eu acho que na mesma proporção, a falta de apoio da sociedade que a gente também tem. Ainda tem bastante. Mas deixa eu colocar mais uma luta sobre sua responsabilidade. A educação, ser professor, nada disso é fácil, mas você tem uma cereja do bolo, que é ser mulher. Então, esse programa ele vai ao ar no mês de março, ele vai ao ar em homenagem ao mês das mulheres, e não porque ser o mês da mulher vai fazer com que todo o mês de março sejam entrevistas femininas, mas uma preocupação que eu tenho com essa métrica, eu anoto quantos entrevistados a gente fez homens e quantos mulheres para ter uma equivalência. No mês de março serão todas mulheres. E essa é uma pergunta que eu faço a todas. Ser mulher, no seu caso, você visualiza isso ainda como um ponto que ajuda, atrapalha, ou é neutro? Eu acredito que eu sei o que é que você vai me falar, mas desenvolve isso daí. Mulher na educação, estamos aqui em pleno 2026. Se a gente for fazer uma análise muito fria, né, a gente vê que no infantil e fundamental, anos iniciais, a grande maioria dos profissionais são mulheres. E aí, quando a gente já vai passando para 8º, 9º ano, ensino médio, a grande maioria dos profissionais são homens, né? Existe uma coisa muito voltada e que é muito trazido para o aspecto feminino, que é o ato do cuidar. E quanto mais a criança é vulnerável, mais a criança vai estar nas mãos da tia, né? Da tia do ensino fundamental, da tia do ensino infantil. E aí, quando a gente precisa desse ponto, eu não estou dizendo que é uma opinião minha, tá, gente? Eu estou dizendo que é uma visão, muitas vezes, que a sociedade tem. E quando a gente precisa desse ponto de autoridade, aí não é mais a tia, é o professor, homem.
né? Aquela ideia de quando seu pai chegar eu vou contar, ou seja, quem vai impor limite, a responsabilidade, essa parte da bronca vai ser com o pai, porque a mãe ela não poderia fazer. Exatamente. Não chegaria lá. E aí, assim, isso é uma coisa que chama de machismo institucional. E eu não vou dizer que isso é uma coisa dos locais que eu trabalho. Isso é uma coisa da sociedade, né? Então, assim, e eu tô chegando nos 30 agora. Então, eu tinha 2 pontos muito fortes. O machismo institucional e o etarismo. As pessoas ainda hoje dizem que se eu colocar uma farda, eu me confundo com os meninos do terceiro ano. Né? Fácil. E eu comecei a dar aula para um terceiro ano, gente, eu tinha 18 anos. Nossa. E eu tinha alunos que eram mais velhos que eu, né? Fácil. E nesse processo, muitas vezes o pessoal dizia, ela é a professora, sabe? E então, assim, eu não acho que necessariamente ajuda, mas também não necessariamente 100% atrapalha, porque existem olhares que só a vivência feminina tem, sabe? E no final das contas, se a gente for pensar dentro de um aspecto institucional, de um aspecto social, a visão da sociedade não me coloca em um posicionamento de autoridade. Então a gente tem que provar muito mais, a gente tem que mostrar muito mais, a gente tem que se mostrar muito mais e muitas vezes a gente tem que pensar 4, 5, 6 vezes. Em que sentido? A roupa que eu vou usar, a maquiagem que eu vou usar, a forma que eu vou falar. Se eu for falar de uma forma mais jovem, as pessoas vão me colocar como a pick me girl. Se você fizer a mesma brincadeira que um homem, não será visto da mesma forma. Não será visto da mesma forma. E aí tem um ponto assim que eu fiquei muito reflexiva nesse ponto especificamente. No ano passado, um aluno meu me chamou para o aniversário dele, de 15 anos, né? Chamou os professores, alguns professores e tal. E as professoras dele, que foram para o aniversário, todo mundo se perguntando, o que é que tu vai vestir? Porque a gente precisa ter essa preocupação. Tá, mas você não vai estar no ambiente de trabalho, sim, mas aquelas pessoas vão estar me observando, porque eu sou professora de fulano de tal. E olha como ela está vestida. Ainda que seja um clube que tenha piscina. E muitas vezes, quando a gente chegou lá, todo mundo falou a mesma coisa. Poxa, eu pensei em trazer uma roupa para entrar na piscina, mas eu fiquei com medo. Não vão desassociar. Porque não desassocia. E provavelmente os professores estavam lá, os homens. Os homens estavam na piscina, estavam curtindo a piscina com eles. Calção de banho, tudo. E tava, tudo bem, não foi uma coisa questionada. E eu não tô dizendo necessariamente que isso é uma culpa das pessoas que estavam lá e daquele grupo social, não. Isso é uma questão da sociedade, né? Porque a gente tem muito esse lugar do onde falar, o que falar, como falar e como a sociedade vê isso. E uma coisa que me marcou muito, isso foi no ano 2021, né? Eu tinha um colega que era da mesma idade que eu, e no começo do ano ele era muito mais aceito que eu. E o pessoal olhava pra mim, no final do ano, depois que tava todo mundo amigo e tudo mais, que essa turma foi a última turma que eu me apeguei, porque quando eu perdi essa turma eu chorava, feito criança. Tava todo mundo amigo tal, e viu, e tudo muito massa, todo mundo se gostava ali, né? Aí uma aluna chegou pra mim e disse assim, Thaís, eu te questionava muito a tua presença ali, porque tu é muito nova. Aí eu disse, mas fulano de tal tem a mesma idade que eu. Eu fui machista pra caramba, não foi? Eu disse, não, amor, não foi você, foi a sociedade que lhe fez assim. Você é produto do meio que você vive. Então, assim, é um ponto. E às vezes, pra gente conseguir a simpatia do aluno, enquanto sendo mulher, principalmente da aluna, né? Porque a sociedade ensina as mulheres a se combaterem, né? A gente precisa trabalhar muito mais, a gente precisa se dispor muito mais, a gente precisa se desdobrar muito mais, né? É muito complexo tudo isso, porque são muitas camadas, né? São muitas camadas que a gente entra no aspecto da sociedade, no aspecto das instituições, na construção, e disso aí a gente tem vários filósofos, vários sociólogos que falam sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre o pensamento de Bourdieu nesse aspecto, mas não vamos puxar tanto não. Mas nesse processo de lutas, de mudanças, já mudou alguma coisa.
Acho que hoje a nossa sociedade, a gente consegue perceber que hoje a nossa sociedade ela já tem um comportamento, não é a maioria, a gente ainda tem muito para lutar, mas o que se fala, o que se faz, ou um determinado comportamento que você tem que poderia gerar um determinado resultado há 2 décadas, hoje a gente já consegue perceber alguma diferença. Mas a luta ainda é grande. Sim. Então, o que é que você acha que não só você, mas a educação dentro de história, as ferramentas que são utilizadas, como é que a gente pode ajudar? Esse já é um momento aqui, falar sobre isso, as pessoas ouvirem sobre isso, já é um momento em que isso está acontecendo. Mas o que é que você acha que a gente também pode fazer mais para ajudar nessa mudança? E não é, pessoal, chegar numa situação em que a mulher ela esteja acima do homem. A minha visão, particularmente, não sei a de Thaís, acredito que é muito próxima, é de igualdade. E eu luto muito por isso. Falo numa situação que não tem um lugar de fala, e tem, porque eu sou filho de uma mulher, sou marido de uma mulher, sou pai de 2 mulheres, e é por elas que eu luto nessa igualdade. Então, elas que, na minha vida, nunca estiveram nem acima nem abaixo. Na minha vida, estiveram no mesmo nível que eu. Mesmo as minhas filhas, que você poderia, mas você é o pai. Mas é numa situação de o combinado não sai caro. Sim. E aqui dentro de casa, as atividades domésticas, elas serão divididas por igual, não serão divididas por gênero. Então isso é uma mudança minha, doméstica, dentro da minha casa. O que a gente pode fazer para a sociedade mudar mais? Assim, Gerus, eu acho que esse ponto, esse teu posicionamento é um ótimo começo, porque você está ensinando às suas filhas como elas devem aceitar ser tratadas. E eu acho que para você entender isso como pai de 2 jovens mulheres que estão entrando na vida adulta e que a tendência é fazer uma família, ter relações e assim por diante, é você dizer, olha, isso aqui para mim é um limite, esse tratamento aqui para mim é um limite. E esse senso de igualdade, a gente entra num movimento que é muito estigmatizado, porque muitas vezes as pessoas acham que o movimento feminista quer a superioridade feminina, mas o movimento feminista luta pela equidade, luta pela igualdade. E eu vou lhe interromper um minutinho só, porque eu acho que é essencial. Isso não significa dizer, pessoal, tratá-la como uma princesa. Não pode ser por aí. Porque na hora que você diz, eu vou tratar a minha filha como uma princesa, como uma rainha, você também está colocando ela numa posição de que ela não poderá fazer a mesma coisa que um príncipe. Ou seja, a posição da princesa é uma que de repente ela não será do médico, não será do advogado, não será do juiz, não será do rei. Ela não pode fazer as mesmas coisas porque ela já estaria numa posição. Não, a minha ideia é uma ideia de igualdade do tipo, você pode fazer o que você quiser, você tem um aval doméstico do seu pai, da sua mãe, para você fazer o que você, dentro dos princípios éticos, morais, legais, para você fazer, para você ser o que você quiser, sem se cobrar de mais, nem de menos, igual. Esse tratamento eu tento fazer não só com distinção de gênero, mas distinção de classe. Sim. Mas é uma formação minha e é uma luta minha. Então, por isso que eu lhe pergunto, como profissional, o que é que a gente também consegue fazer mais? Vamos lá. Por que eu trago para você esse aspecto também desse ponto familiar? Porque, de uma certa forma, eu bati no microfone, deve ter feito barulhão, mas tudo bem. De uma certa forma, tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa, tudo começa com a família, tudo começa com as observações. Então, apesar de cada vez mais a família terceirizar para a escola. Isso é um problema muito grande, né? Diga-se de passagem. E aí, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando tua filha, que eu vi pequenininha e hoje está entrando na faculdade, minha gente, eu não estou bem. Eu vi as 2 bem pequenininhas, né? Quando a tua filha vê que você está dividindo, não é ajudando, tá, gente? Se ele mora na casa, é obrigação dele fazer também, tá? Mas tudo bem. Que você está fazendo, que você está dividindo, que você faz as coisas que a sociedade entende como estando em um lugar feminino, a sua filha está entendendo que eu não preciso me sobrecarregar numa tripla jornada porque eu sou a mulher da casa. Não é isso. Então, assim, dentro do aspecto da sala de aula, a gente já entra num negócio que o caldo entorna um pouco. Por quê?
eu sinto muito essa dificuldade nesse sentido, porque, por exemplo, às vezes a gente fala nesse sentido, né? E às vezes o pessoal pensa, não, mas isso é coisa de feminista. Não, mas isso é coisa disso, isso é coisa daquilo. Entenda, nós tivemos muitos avanços, mas a ascensão, por exemplo, de um movimento como o movimento Red Pill, né, faz com que a gente comece a retroagir em vários aspectos. Cara, você vê na internet um cara que obriga a mulher a parar de estudar e a parar de trabalhar, porque senão ela não é bonita, que existe um vídeo desse falando, não vou dizer o nome do cara. Isso é um absurdo, isso é de uma retrogradação absurda, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é você mostrar que, tipo assim, não é sobre ser mulher, não é sobre ser homem, é sobre ser indivíduo. Uhum. Só que às vezes a gente tem que pegar as brigas pela classe, né? Pela classe do ser mulher, principalmente, porque a gente tá vivendo esse processo. E aí foi até uma coisa interessante, que foi essa última terça-feira, a menina me perguntou, prof, por que a gente é minoria se na sociedade, estatisticamente, a gente é maioria? Eu disse, porque a gente é uma minoria social. E por que a gente é uma minoria social? Porque a construção da nossa sociedade é patriarcal. E ainda que nós somos 53% da população, a gente é uma minoria social, porque dentro dessa sociedade patriarcal a gente não é a parte dominante, entende? Então, assim, é muito um trabalho de formiguinha e é muito um trabalho de não retroagir as conquistas que a gente já teve. E eu não falo enquanto mulher, sabe? Eu não falo enquanto uma pessoa feminista, porque eu sou, e eu não nego isso a ninguém. Eu falo enquanto indivíduo, porque a sociedade patriarcal, ela também é nociva aos homens. E é muito de buscar informação, porque o que tem de pessoas mal intencionadas ou com a intenção de fortalecer um certo tipo de movimento, que vão parar uma mulher na rua, que vão fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta em que ele já sabe mais ou menos como será a resposta e vai se aproveitar dessa fala, uma fala de surpresa, que não foi um debate nem nada, e dizer o seguinte, olha aí, tá vendo? Tá vendo a opinião dela? Depois elas querem igualdade. Então a gente tem que estar alerta, porque o que é muito curioso, eu digo para os alunos, gente, a escola é uma oportunidade em que, vê que coisa, quando eu fizer uma prova com você, eu estou afirmando, eu vou tentar te enganar. Na hora da prova, eu vou te dar 5 alternativas, em que em 4 eu estou tentando te enganar. Só tem uma alternativa correta. Mas eu estou te avisando, o jogo é limpo. Lá fora não. Lá fora vão tentar te enganar e se você não perceber, você ainda vai achar que você foi quem fez um ótimo negócio. Né? Exatamente. Então, educação também é sobre isso. É sobre você desenvolver essa massa encefálica enquanto indivíduo, independente do gênero. Sim. E saber quais são as lutas que você deve entrar e que você deve encarar. Exatamente. Nesse sentido, eu sei que você trabalha muito alguns métodos, algumas estratégias. Sim. Né? Então a gente vai agora ainda mais para dentro de sala de aula, como seu método ativo. Uhum. Então eu queria que você falasse sobre esse método ativo, mas apenas no terceiro bloco, não é isso? Estamos em quanto tempo aí? A ajuda técnica aqui, eita, olha para isso. Então não perde o nosso terceiro e último bloco. Prometo será o terceiro e último bloco por conta do nosso tempo. Senão eu deixava a Thaís aqui até semana que vem. Tá? Então, fica aqui com a gente, fica bem e a gente volta já.